Amém, Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos. Que privilégio estarmos na casa de Deus nesta noite para adorá-lo pelo que Ele é, para louvá-lo por todos os seus benefícios para conosco, para invocarmos o seu nome e engrandecê-lo, pois tudo pertence a Ele, tudo vem dEle, tudo cabe a Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Convido a amada igreja para que abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 9. Eu lerei o capítulo todo, ainda que grande é a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso convido você a me acompanhar nesta leitura, pois este capítulo nos traz lições preciosas ao nosso coração nesta noite. João, capítulo 9, eu lerei o capítulo todo. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito louvo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, viste que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. E é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este nosso filho nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele tem idade, interrogue-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram depois: Quem te fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos disse, e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondendo-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E os expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste em vós o vosso pecado. Oremos mais uma vez. Louvado seja o teu nome, ó Santo Deus, por sua graça e misericórdia que nos permite estar aqui nesta noite, para te adorar, ó Deus, para te louvar, para confessar os nossos pecados, ó Pai, mas sobretudo para ouvir a tua palavra. Fala conosco nesta noite, ó Pai, nós precisamos de ti. Continua a me ensinar, ó Deus, e continua a ensinar o teu povo. Tem misericórdia de mim, ó Pai, e faz de mim um instrumento de bênçãos a estes que aqui estão nesta noite, para que possam entender da tua palavra. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Conta-nos a história que Jesus havia saído do templo, estava caminhando, e enquanto ele caminhava, ele encontrou o cego. E diz a Bíblia que este cego, poderia-se dizer que não era um cego qualquer, pois era um cego de nascença. João tem o cuidado de atribuir-lhe a cegueira desde a sua concepção. Este homem jamais havia visto nada, este homem jamais havia contemplado alguma coisa com os seus próprios olhos. Este homem desde pequeno era cego. Enquanto seus amigos adolescentes faziam as suas atividades, ele era cego. Enquanto seus amigos da mocidade caminhavam e faziam as suas atividades dentro da cidade, este homem era cego. Na maturidade que ele chega, de tudo aquilo que ele poderia ter visto com os seus próprios olhos, nada lhe foi permitido contemplar, porque ele era cego. Diz-nos a história que Jesus, ao sair, passa por ele, molha a sua mão, cria um pouco de lodo, coloca isto em seus olhos, diz: vai até a fonte, vai até Siloé, uma fonte que o rei Zedequias tinha criado já para que houvesse sempre água dentro de Jesus. Vai até lá, lava lá os seus olhos, porque depois você verá o que acontecerá. Esse homem obedece, vai até o tanque de Siloé, dista mais ou menos de 800 a 1 quilômetro a distância da onde ele estava até o tanque. Ele vai tateando até chegar a esse tanque. Chegando nesse tanque, ele molha as suas mãos lá, tira o lodo, e diz a história que quando esse lodo sai, este homem começa a ver. Este homem, então, depois de começar a ver, vai para a sua casa, se encontra com todos os seus de lá, diz os vizinhos que começam a perguntar: mas quem é este? Este é o mendigo? Será que é aquele que vivia à porta formosa do templo? Diz que alguns outros não dizem: acho que é ele. Eu acho que é ele sim, alguma coisa mudou. Claro que alguma coisa mudou, ele não via, agora vê. Alguma coisa está diferente com esse homem. Ele responde: sou eu mesmo. Não se preocupem quanto a isso. Os fariseus o interrogam por causa disso daí. Não bastasse uma, interrogam 2 vezes. Esse homem é corajoso em suas respostas, nós vamos ver isso no decorrer do texto. Esse homem contende com eles sobre o que aconteceu, demonstra-lhes sobre isso daí. Esse homem é expulso da sinagoga, Jesus toma conhecimento disso. Quando volta, vem e conversa com este homem novamente. Esse é o bojo, essa é a história que nós temos desse texto tão maravilhoso que nós acabamos de ler. Esse texto que nós acabamos de ler, meu amado irmão e minha amada irmã, nos traz 3 lições que devem reverberar profundamente em nosso coração
nesta noite, 3 lições que nós podemos aprender com o ato que Cristo praticou na vida deste homem. Em primeiro lugar, a lição que o texto nos traz, abrindo o nosso estudo, nos diz que o nosso amado Senhor Jesus Cristo está atento, está interessado no seu sofrimento e no meu sofrimento. Veja o que diz lá o verso 1 do texto que nós lemos. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus tinha acabado, se nós voltarmos ao texto anterior, não que haja uma ligação tão rápida entre eles, Jesus tinha acabado de sair do templo, pois lá houvera uma discussão acerca do que ele era, invocar até o nome de Abraão para dizer, Abraão viu o meu dia e se alegrou dele. Os homens do templo não gostaram disso, expulsaram de lá. Diz que Jesus de lá saiu e foi andando, e diz que caminhando, não se importando com aquilo que os fariseus pensavam dele, diz que ele, caminhando, viu um cego. Em primeiro lugar, meu amado irmão e minha amada irmã, Deus e o nosso amado Senhor Jesus Cristo está atento e interessado no seu e no meu sofrimento. Este homem não havia falado nada, este homem não tinha dito palavra alguma, aquele que passava, este homem não invocava ninguém enquanto ali estava, este homem apenas seguia a sua profissão de esmolar ali na porta do templo. Este homem de nada sabia daquele que saíra do templo, mas diz o texto que Jesus, caminhando, olha para esse homem com olhar de ternura, com olhar de amor, com olhar de misericórdia. Pega os seus dedos, molha, cria lodo e coloca nos olhos daquele cego, porque ele se interessa por mim e por você. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que o Senhor está interessado em mim e em você. Se nós voltarmos um pouco ao Antigo Testamento, disse que aqueles que estavam presos lá no Egito como escravos, certa feita Deus ao descer, olha e diz assim, certamente eu vi a aflição do meu povo. O Senhor sabe o que se passa no seu coração. O Senhor sabe o que se passa dentro de você. O Senhor conhece os seus sofrimentos, as suas agruras. O Senhor, nosso amado Senhor Jesus, conhece o desamparo que muitas vezes nós nos sentimos. Ele conhece a dor que germina dentro de nosso coração. Ele sabe aquilo que está dentro de nós que nos traz preocupação. Ele entende o que somos. Ele sabe como nós vivemos. Ele sabe do que nós precisamos. Nenhuma palavra disse esse homem, mas ao caminhar Jesus, ele viu este cego de nascença. Veja a espantosa bondade de Deus exarada através do seu Filho Jesus, ao olhar para nós, mesmo sem nós não termos tomado nenhum passo em sua direção, pois a glória pertence só a Ele. Não fosse Ele tomar este passo em nossa direção, nós jamais tomaríamos em direção a Ele. Pensem nisto, Ele era cego. Ele não tinha como se aproximar. Ele não tinha como saber. Ele não tinha como ir. Ele não tinha como se justificar. Mas diz o texto que Jesus o viu. E nessa noite eu preciso dizer a você que Jesus está olhando para mim e para você também. Ele está olhando para nós com olhos de ternura. Aqui nossas amadas filhas já cantaram. Aqui o nosso coral já cantou. A equipe de louvor já traçou comentários sobre isso. Que Deus olha para nós com ternura. Nós nascemos cegos neste mundo, meu amado irmão e minha amada irmã. E não há nada que possa iluminar os nossos olhos, senão a doce luz do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
nós somos cegos. Nós temos os olhos fechados para as bênçãos de Deus, se por Ele não formos alcançados antes de mais nada. Eu sou a luz do mundo. Eu vim trazer, eu vim abrir os seus olhos. Vá até o tanque de Siloé. Curiosidade, Siloé se traduz por enviado. Vá até lá. Vá até lá. Molhe. Tire isso que está diante dos seus olhos e volte para cá. Jesus conhece a sua aflição, meu amado irmão. Jesus conhece a minha aflição. Jesus vê a você e Jesus vê a mim. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que o nosso amado Senhor Jesus está atento ao meu sofrimento e está atento também ao seu sofrimento. Em segundo lugar, o texto nos ensina que o nosso amado Senhor Jesus Cristo está atento e interessado no seu e no meu testemunho. Veja o que diz lá os versos 6 ao verso 11. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, e o que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como foi que te abriram os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e voltei vendo. Em segundo lugar, o texto nos ensina que o nosso amado Senhor Jesus está interessado no seu e no meu testemunho. Vejam que coisa gloriosa ele fez na vida deste homem. O texto não nos diz que Jesus chegou para este homem e falou assim: veja, você é cego. Olha, eu estou aqui, estou para vai lá, veja. Pronto. Resolvido toda a situação, agora eu vou continuar andando. Não, diz que ele para, faz o lodo, coloca nos olhos deste homem e diz: ande mais ou menos 800 metros, 1 quilômetro, para que todos vejam aquilo que eu sou capaz de fazer para aquele em que estou vendo. Este homem deve ter andado todo esse espaço. Quem sabe as pessoas que estavam junto com ele, curiosas para saber o que se aconteceria. Ora, você viu, diz que um homem pegou um pouco de lodo, colocou no olho deste cego e agora pediu outro. Vamos lá. Vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos ver se esse negócio é verdade mesmo ou não. Onde é que vai acabar esse negócio aqui? 1 quilômetro. Como é que nós fazemos? Vamos junto. Nós não sabemos se esse homem foi levado. Nós não sabemos se esse homem foi tateando as paredes ou os muros até chegar lá. Mas esse homem foi. Interessante que ele age diferente de um personagem que nós conhecemos tão bem, que foi mandado também a se lavar lá no rio, mas ele falou assim: mas será que lá perto de casa não tem um rio melhor que esse? Abana e Farfar são rios melhores do que esse daqui. Eu não vou mergulhar aqui não. Veja, esse cego não se preocupou em discutir isso. É interessante nós imaginarmos, ele falou assim: para que lado que é? Só fala assim: para que lado que eu tenho que ir? Porque eu confio nisso que o Senhor está falando. Vai até o tanque de Siloé. Ele foi e lavou-se. E quando ele voltou, ele estava vendo. E ele chega para os seus amigos da Silva Jardim, chega, nós começamos a perguntar: mas quem é este? Ele era assim, agora ele é diferente? Outros perguntam: não sei, se pareciam com aquele que nós conhecíamos, mas ele diz: sou eu. Eu preciso testemunhar a vocês aquilo que Deus tem feito em minha vida. Eu preciso ter um coração grato como aqui foi orado, agradecendo por tudo que Deus fez em minha vida. Eu preciso dizer a você que se o que eu tenho porque Deus resolveu me alcançar e me dar dessa maneira. Se o meu casamento vai bem, é porque Deus assim o quis. Eu preciso testemunhar isso para você. Se o meu trabalho vai bem, é porque Deus assim o quis. Eu preciso testemunhar a você, pois sem Ele eu não teria. Se o meu relacionamento vai bem, é porque Deus assim eu quis. Eu fui até o tanque de Siloé, eu fui até o enviado. Eu preciso testemunhar para você. Jesus está interessado nesse testemunho.
Vejam o diálogo que ele tem com os fariseus. Esse é um diálogo maravilhoso, aqui a nós apontado. Veja lá o verso 15, 16 e 17. Então os fariseus, sempre os fariseus, por sua vez lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Resolvido, posso ir embora? Está tudo tranquilo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve briga entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu eles. E eles esperavam um profeta desde Moisés, e aos fariseus isso era terrível, saber esse tipo de coisa. Eu preciso dizer a vocês, fariseus, ele é profeta. Vocês não são seguidores de Moisés? Era como se ele tivesse mais ou menos esse diálogo, se aqui nós pudéssemos ter essa liberdade. Vocês não são seguidores de Moisés? Moisés falou que estaria um profeta no meio dos seus irmãos, e que era para nós ouvirmos. Eu só perguntei, os fariseus dizendo, só perguntei o que ele fez. Não precisa vir assim também. Eu preciso dizer para você, fariseu, ele é profeta. É isso que ele fala, ele testemunha daquilo que Deus fez na vida dele. E o nosso amado Senhor Jesus está interessado no meu e no seu testemunho. Naquilo que você era e naquilo que você é agora. Paulo, quando vai testemunhar, ele diz: eu era assim, agora eu sou diferente. Quando ele vai chamar o publicano, ele diz: eu era publicano, pecador, eu sou Mateus, eu recolhia tudo isso, agora eu sou diferente. Quando eles vão comer com Zaqueu diz: o que eu fiz, eu preciso arrumar isso daí, porque agora eu sou diferente. Nós precisamos dizer isso àqueles que nos cercam no nosso trabalho, em nossa própria casa, onde nós pisamos. Agora eu sou diferente. Como assim você é diferente? Eu era cego, mas agora eu vejo. E toda a glória pertence apenas a Jesus por causa disso. O cego em nenhum momento diz que isso foi ele. O cego em nenhum momento diz que ele conseguiu isso por causa dele. O cego em nenhum momento atribui a ele próprio todo e qualquer elemento que pudesse lhe trazer a visão. O cego sabe. Continuando, veja lá nos versos 24 a 33, porque não acabou ainda a conversa com os fariseus. E nós sempre temos eles para nos ajudarem a saber acerca da nossa fé. Veja o que ele diz lá no 24. Então, chamaram pela segunda vez. Não estou satisfeito ainda. Eles chamam pela segunda vez o homem que fora cego. Eles disseram, eles já chegam bravos. Eles disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. É como se os fariseus estivessem em um julgamento, pegassem a Bíblia, colocassem na mão daquele cego e falam aqui: você promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais além do que a verdade? E o cego diz: prometo. Vamos lá, vamos continuar o nosso diálogo. Ele faz isso. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu não vou discutir teologia com vocês. Não se preocupem quanto a isso. Eu já disse que ele é profeta, Moisés disse que viria um profeta. Eu não vou. Mas ele fez isso no sábado. Eu não vou discutir sábado com vocês. Eu vou discutir que eu era cego e agora eu vejo. Essa discussão eu deixo para vocês, não tem problema. Se juntem na sinagoga, discutam sobre isso. Eu não vou discutir. Eu preciso testemunhar do que eu era e do que eu sou agora. E ele continua. E eles continuam. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: eu já disse para vocês e vocês não atenderam. Vem cá, por que vocês querem ouvir de novo isso daí? Eu estou achando que vocês querem se tornar discípulo dele. Corajoso. Corajoso. É isso que vocês querem? Querem que eu escreva? Agora eu posso, eu enxergo. Ele poderia dizer isso. Poderia dizer isso. Assim como da primeira vez, ele podia ter saído, chegasse para o diácono na porta e falou: eu vou ali ver uma coisinha, que agora ele pode, e eu já volto. E nessa volta ele trata com os fariseus novamente. Entendeu? Ele trata lá com os fariseus. Então, injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu,
Nós somos discípulos de Moisés, aquele que falou que vinha um profeta. Entendeu? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: veja que coragem. Nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Não são vocês que entendem daquilo que Deus viria fazer na vida do seu povo, e vocês não sabem de onde ele é? E ele continua. Eles continuam, sabendo que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E aqui tem uma expressão maravilhosa: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos, não a qualquer cego, mas um cego de nascença, pois não existia um medicamento, não existia uma possibilidade médica que trouxesse vista a alguém de nascença. Por isso ele diz, jamais. Moisés vai falar isso. Suscitará um profeta que fará coisa que vocês jamais viram. O texto diz que jamais. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. E isso nos leva ao terceiro ponto. Em terceiro lugar, meu amado irmão e minha amada irmã, preciso dizer a vocês que o nosso amado Senhor Jesus Cristo está interessado na tua e na minha salvação. Veja o que diz o texto no verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, prestem atenção nesse verbo, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Em terceiro lugar, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está interessado na tua e na minha salvação. Nosso amado Senhor Jesus já tinha trabalhado na vida desse homem em seu estado físico, já havia curado a sua cegueira. Esse homem já havia testemunhado aquilo que Cristo havia feito em sua vida, por isso lhe traz como consequência a expulsão da sinagoga, ou seja, não haveria mais negócios, não haveria mais ajuda, não haveria mais nada disso. E o texto nos diz que, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou. Nós não sabemos onde Jesus estava, nós não sabemos a que distância ele estava desse fato, nós não sabemos o que ele estava fazendo. Nós não sabemos o que estava acontecendo. O que nós sabemos é que o nosso amado Jesus parou o que ele estava fazendo e foi atrás deste homem. Nesta noite, meu amado irmão e minha amada irmã, eu preciso dizer a você que Jesus está pronto para vir ao nosso encontro. Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe do nosso testemunho. É mesmo? Eles te expulsaram. Eu vou encontrar você aonde você estiver. Com amor, com ternura, com misericórdia. Abra comigo um pouco o livro lá de Jeremias. Vá ao livro de Jeremias, capítulo 23, verso 1 a 4. Jeremias, capítulo 23. Veja o que diz a palavra do Senhor nosso Deus, Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes, e dela não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará. É mesmo, cego, te expulsaram da sinagoga,
eu vou te encontrar. Ainda mais, vá um pouco à frente, é próximo daí, Ezequiel. Não feche sua Bíblia, Ezequiel, é o livro próximo. Capítulo 34. Ezequiel 34, verso 11. Veja o que ele diz, Ezequiel 34, 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, eu vou te encontrar. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrarei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Tirá-las-eis os povos e as congregareis dos diversos países e as introduzirei na terra. Apacentá-los-ei nos montes de Israel junto às correntes e com todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boas pastagens, e terão pastos bons no monte de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Ouvindo Jesus o que tinha acontecido com aquele homem, encontrou. Ao encontrar este homem, Jesus faz uma pergunta que deve calar fundo aos nossos corações nesta noite. Ele havia curado esse homem fisicamente, mas ele chega agora aos olhos deste homem e diz: crês tu no Filho de Deus? Ele não pergunta: crês tu em Deus? Crês tu no Filho de Deus? Porque eu estou atento e interessado na sua alma. Conversa comigo. Ele responde: mostra-me, quem é? Quem é este? Diz para mim, Senhor, quem que é esse daí? Você está vendo. Ele fala com você agora. Ele conversa com você, olhos nos olhos. Ele está atento a você neste momento. Você já o tem visto, e aqui eu quero chegar quase ao fim do nosso estudo desta noite. Diz o verso 38. Então afirmou ele: creio, Senhor. Louvado seja o nosso Deus, porque não acaba aqui o texto. Ele diz: creio, Senhor, e o adorou. Mudança de vida significa um coração grato e um coração pronto a adorar ao Senhor. Foi isso que ele fez. Pela manhã, das belas frases exaradas pelo nosso amado pastor, uma me chamou a atenção, de muitas delas. Isso nós discutimos, já disse que enquanto Abraão peregrinava, ele encontrava tempo para o seu Deus. Enquanto Abraão peregrinava, ele sempre encontrava tempo para o seu Deus. Cuidado com isso, meu amado irmão. O Senhor está interessado na sua alma, na sua salvação. Quando nós reconhecemos isso, esse texto nos ensina que nós adoramos a Deus. Transformou a sua vida? Transformou. Que tempo que eu não vejo você na igreja lá, hein? Quanto tempo nós juntamos? Você tem adorado ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com todas as suas forças? Por fim, em terceiro lugar, então, nós aprendemos que o nosso amado Senhor Jesus Cristo está interessado na sua e na minha salvação. Concluído, meus amados irmãos, eu convido você a ser como este cego. Nós precisamos entender que somos cegos. Nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus. Se nós pensarmos nessa caminhada, se me permitam dizer, isso pode ser até uma trilogia daquilo que nós aqui já discutimos nesse púlpito, se vocês lembrarem.
Em certa feita, nós falamos que o Senhor, nosso amado Senhor Jesus, coube passar por Samaria. Lembram-se disso? Era necessário passar por Samaria, pois a salvação só é encontrada por onde Jesus passa. Era necessário que ele passasse por Samaria. Em segundo lugar, aqui nós já conversamos também que certa feita Jesus, cansado, resolveu ir para a terra de Tiro e de Sidom. E lá encontrou uma mulher que ele disse: Deus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus passava, caminhava e trazia a salvação. Encerrando a nossa trilogia, ele caminhava hoje quando viu um cego. Quando Jesus caminha, passa por mim, passa por você, ele traz salvação. Que Deus te abençoe e que nós possamos adorá-lo dia após dia, todos os dias da nossa vida, até que ele venha. Amém?